olha, vamos com calma porque tem muita coisa. Oi gente, olá, e aí, beleza? Eu sou a Helly e você está no canal Mundos Impressos e hoje estou aqui para provar que quando eu disse para vocês que eu leria todos os livros do Rafael Montes, eu estava falando muito sério. Jantar Secreto, de maneira curta e grossa, vai contar a história de 4 amigos que no momento de perrengue financeiro acabam se vendo inseridos na produção de um jantar feito à base de carne humana. É isso mesmo que vocês ouviram, carne humana. E acreditem, esse não é o único maior problema. Eu sinceramente tenho tanto a conversar com vocês sobre esse livro que uma resenha não seria suficiente. Por isso que eu trouxe aí no título o Análise Concisa. Então bora analisar essa bragaça. O que eu tenho antes de tudo para dizer para vocês, mais uma vez temos um livro escrito em primeira pessoa. Porém, pela primeira vez na história dos romances do Rafael Montes, a gente não tem um personagem que é essencialmente homofóbico. Eu ouvi um amém? Eu não sei se isso se deve ao fato de o Rafael Montes ter sido tão criticado pela quantidade de homofobia nas suas obras ou por conta de como ele simplesmente queria mudar os ares. Mas o fato é que o Dante, o protagonista de quem eu estou lhes falando, não só não é homofóbico, mas como ele é também gay. E vive muito bem, obrigada. Ao menos no primeiro capítulo. Como sempre, os personagens são muito bem construídos e eu costumo dizer que se dentre tantas qualidades como escritor, a gente pode enfatizar uma delas ao que diz respeito ao Rafael Montes e a habilidade absurda que ele tem para criar personagens, porque sim, eles são muito bons, principalmente porque eles parecem ser aparentemente simples, mas à medida que a gente vai passando as páginas, a gente percebe o quanto eles são capazes de se tornarem extremamente profundos. O autor não dá ponto sem nó, cada fio de cabelo de personagem acaba justificando algo que ele está preparando para o desfecho da história. O desfecho. A única parte dos romances do Rafael Montes que, olha, tá difícil, viu? Antes de falar propriamente sobre o quanto, de novo, o final de um romance do Rafael Montes acabou me frustrando, eu preciso explicar para vocês que a obra segue uma ordem temporal cronológica, que aparentemente só é um suspense que vai prender o leitor ali bem atento. Só que de repente ele começa a receber pinceladas de um que eu chamo de romance policial amador. E é importante dizer que quando eu digo amador, não quer dizer mal feito, mas sim um romance policial, toda uma investigação que não está sendo diretamente feita por alguém do ramo, alguém, por exemplo, um detetive propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? Em determinado momento surge um mistério, algo que os personagens principais precisam descobrir, algo que os instiga, os envolve, acaba os inserindo em uma situação que ou eles descobrem o que está acontecendo ou todo esse clima acaba inserindo esses personagens que não têm um feeling detetive, um feeling Sherlock Holmes, mas apesar disso acaba fazendo até com que o leitor presencie um quê de mistério policial inserindo no suspense. Gêneros que são normalmente muito semelhantes, mas que aqui eles se mesclam como camadas. Só que esse mistério acaba se tornando uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele dá um tempero a mais, dá um sabor a mais em uma história que por si só já é boa, acaba nos levando a um final que eu tenho carinhosamente pensado, construído, nomeado de a Fórmula Montes. E o que seria essa Fórmula Montes? Eu não sei se você que me assiste já leu todas as obras do Rafael Montes, e quando eu falo de obras, eu estou me referindo apenas aos romances dele, porque o Vilarejo, que é o único livro de contos do autor, pra mim é o único que tem um final satisfatório. Mas anyway, voltando, eu não sei se você leu todos os livros dele, e isso também não é um momento de spoiler, mas todo o desfecho desses romances acaba seguindo por um resultado questionável, algo que soa como se ele forçasse, sabe, determinado acontecimento. Diria que o final dele mais mentiroso é em Dias Perfeitos, e o mais what the fuck fica por conta de Suicidas.
eu tenho visto certo padrão nisso, sabe? Como se o autor, de certa maneira, estivesse forçando o leitor a um final que não cabe ali, simplesmente porque ele não preparou o livro para que aquilo coubesse. Admiro muito Rafael Montes como autor. Ele tem uma série de habilidades e dentre elas eu acho que a melhor de todas, como eu já disse, é a criação de personagem, mas os desfechos dele tem soado uma forçação de barra que pra mim tem sido muito complicado de lidar. É sempre muito no final, a gente tá bem no finalzinho, tá tudo bem certinho, tudo bem amarrado, a gente vira a página e de repente se depara com algo que você olha e fala: what the hell? É algo que não faz o mínimo sentido, algo que o leitor não foi preparado. Em Jantar Secreto, ele cria até certo respaldo que justifica a maneira com que certo personagem acaba tomando esse tipo de atitude que a gente vê somente no desfecho. Mas mesmo assim eu quero deixar claro que eu não acho que o problema seja essa carta na manga, seja essa reviravolta, mas a maneira com que ela é colocada na mesa. Dá pra entender? Mais uma vez eu sinto como se a obra não fosse preparada para esse desfecho, como se ele chegasse na penúltima página e pensasse: ok, agora é a hora que eu quero surpreender o leitor. Qual vai ser? Unidunite, salame, mingue. Eu sinto certa falta de cuidado dele, certa falta de preparação do texto. Sabe aquela frase que muitos dizem na hora de escrever um livro? Show, don't tell. É como se ele pecasse exatamente nisso. Ele não mostra, ele simplesmente vai e diz. E aí a história pode perder totalmente aquela sensibilidade literária que foi construída durante toda a narrativa. As descrições continuam boas, ele continua tendo uma percepção, uma compreensão de mundo que faz com que a história cheire quase a um baseado em fatos reais, mas os finais continuam soando um nível acima do ok que eu vejo como ficção. Então eu me vejo desejando muito por um romance do Rafael Montes que ele consiga manter o mesmo ritmo até a última página. E olha que em Jantar Secreto ele chegou muito perto. Se eu me peguei pensando, desejando algo enquanto eu lia Jantar Secreto, era o quanto eu queria que aquele show don't tell, que tem muito no livro dele, O Vilarejo dos Contos, viesse à tona em um dos romances dele. O final de O Vilarejo, por exemplo, é surpreendentemente incrível. É muito, muito, muito bom. Mas é isso que eu tô querendo dizer, gente. No livro Vilarejo, para o final, o autor vai deixando diversas migalhas, sabe? Vários pedacinhos, várias dicas durante todo o livro para que então aquele final surja de todas essas migalhas que foram deixadas. E nos romances dele não acontece. Não tem migalhas, não tem pedacinhos de quebra-cabeça. Em Dias Perfeitos chega a acontecer algo tão bizarro que eu já comentei com vocês em uma das minhas resenhas, que eu virei a página e eu falei: ok, quem é esse personagem? Porque eu acho que eu nunca ouvi antes. Mas não, eu não terminei essa análise e eu não vou terminá-la com uma crítica negativa. Na relação amor e ódio que eu tenho com o Rafael Montes, eu preciso muito tirar o chapéu pro quanto ele verdadeiramente, a gente nota isso, ele pesquisa antes de escrever um livro. Lembra quando eu disse que ele não dá ponto sem nó? E isso é muito visível em O Jantar Secreto. Principalmente porque essa pesquisa acaba ecoando para fora da história propriamente dita. Porque ele sem dúvidas vai muito mais além das ideias, ele vai muito mais além da temática canibalismo em si. E nessa obra eu tive muito mais convicção de que essas pesquisas ocorreram porque ele largou migalhas dessa pesquisa durante todo o enredo. E é lógico que eu fui atrás pra pesquisar de volta, porque eu sou muito curiosa. Li pra caramba sobre canibalismo, li pra caramba sobre antropofagia, de um jeito que deixou meu estômago embrulhado, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque acabou fazendo com que certas coisas do livro se tornassem bem mais significativas. Uma das migalhas que ele deixa no meio da história e que acaba até contextualizando com a vida pessoal do autor é esse livro de direito penal que se chama O Caso dos Exploradores de Cavernas. Segundo a minha pesquisa, ele é muito utilizado pela galera que faz direito para estudar. E conforme você vai lendo, você percebe que ele também vai tratar da história de amigos que se veem forçados em uma situação de canibalismo.
Eu coloquei até uma fotinho dele no meu Instagram, eu li um dia só, pelo Kindle mesmo, e foi bem tranquilo. Mas o que eu mais pude perceber nesse livro, ignorando o intuito dele com a galera do direito penal, é que eu sinto que o Rafael Montes acabou se inspirando na principal vítima desse conto para o desfecho de um dos personagens em Jantar Secreto. A ideia, digamos assim, acaba surgindo dos personagens que representam a mesma pessoa, com desfechos mais irreversíveis das duas histórias. Então as duas narrativas acabam dialogando de um jeito que eu aconselho sim que vocês leiam, mas que fique estritamente claro que eu não estou falando para vocês que precisa ler. Não precisa. É só caso você tenha curiosidade, queira mergulhar um pouquinho mais nessa questão de canibalismo. É bem baratinho o e-book, galera, bem facinho de ler. E acredito que de todas as migalhas que o Rafael Montes nos deixa, essa é a que mais vai se tornar importante, principalmente por conta de como ela soa como uma espécie de paralelo com algo que acontece com um dos personagens em Jantar Secreto. Mas eu também te aconselho, claro, que leia só depois de terminar este aqui. Então fica a dica pra você que tem vontade de ler essa obra, mas eu já informo, já deixo muito claro que ela não é feita para pessoas mais sensíveis. Principalmente porque ela vai te fazer questionar até mesmo a carne que você come no almoço, seja ela de frango, de vaca, de peixe. Esse livro traz questionamentos legais, ele conversa com o leitor o tempo todo. Ele conversa com o nosso cotidiano e acaba tocando uma ferida no leitor que eu diria que a gente sequer sabe que tem. Ele é sim um livro que embrulha o estômago, que nos deixa agoniados, perturbados, mas eu tenho certeza que ele seria muito melhor se o final dele não fosse tão questionável. Então é isso, pessoal, eu sei que análises, mesmo que concisas, deixam um vídeo um pouquinho mais longuinho, só que tem livros, pessoal, que eu simplesmente não consigo só resenhar, eu preciso conversar um pouquinho mais com vocês sobre, senão eu até mesmo sentiria que estaria traindo o tempo todo que eu me dediquei a determinada leitura. Nas minhas redes sociais eu deixei mais alguns pensamentos, ideias que eu tive acerca destes livros e de outros também, mas mesmo assim eu te indico muito a se inscrever aqui no canal, porque análises mais profundas sobre mundos impressos aqui não faltam. Afinal, somos ou não somos viciados em literatura?